Olá, boa noite. Que bom que estamos juntos mais uma vez para uma palestra online da nossa Casa Espírita, Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos envolvidos na paz, no amor do nosso querido Mestre Jesus e da espiritualidade amiga trabalhadora da nossa casa. Hoje, uma data especial, nesta semana, na última segunda-feira passada, nossa casa comemorou 70 anos de existência, 70 anos da sua fundação, 70 anos que a casa abriu as suas portas para receber a todos nós, tanta gente que passou e passa por essa casa, que é auxiliada, recebe aquilo que necessita, a orientação, e principalmente é educada dentro da doutrina espírita. Essa casa que surgiu como uma grande escola da doutrina espírita, do espiritismo de Kardec. Então, nós agradecemos imensamente a todos que fizeram e que fazem parte ainda dessa casa, que com certeza por muito tempo ainda farão essa casa ser uma referência em termos de educação, de espiritismo, não só em São Caetano do Sul, mas como em todo o ABC, toda a grande São Paulo. Nossa casa Aprendizes do Evangelho não carrega o nome de aprendizes só no nome da casa, mas sim é a sua missão de existência, ser uma escola de ensino e de aprendizado da doutrina espírita, os ensinamentos que Jesus deixou quando esteve aqui conosco, e que depois Allan Kardec, através daquele trabalho maravilhoso de codificação da doutrina, nos explicou e nos deixou nos testemunhos dos seus livros. Que a casa tenha muito tempo ainda pela frente, e parabéns pelos 70 anos até aqui vividos. Hoje vamos seguir aí as nossas palestras com o seu Hilário, continuando o capítulo 7, falando um pouquinho sobre humildade e orgulho, duas características muito importantes de quem resolve seguir a doutrina e praticar no dia a dia os ensinamentos de Jesus e a doutrina do Espiritismo. Então, fiquemos agora com a palestra do Hilário, e se Deus quiser, estaremos juntos novamente na próxima semana. Grande abraço a todos e parabéns ao Aprendizes do Evangelho. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe em mais esse encontro, em mais esta oportunidade de estudarmos a doutrina dos Espíritos, esta religião mãe, esta religião de amor que desenvolve, que completa, que amplia e que explica claramente todos os apontamentos que Jesus trouxe para iluminar os caminhos da humanidade, na condição de consolador prometido pelo próprio Mestre. E hoje nós estamos aqui muito felizes, rogando aos amigos da espiritualidade que possam orientar as nossas palavras para que elas sejam de otimismo, de bom ânimo, de vontade de viver, de alegria e, acima de tudo, de muita confiança em Deus. Não é segredo para ninguém, meus irmãos, que nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Nós estamos atravessando situações extremamente penosas, onde nós precisamos de muita perseverança, de muita persistência na prece, de muita determinação e disciplina para podermos levar adiante os nossos ideais de fraternidade. Este momento pandêmico, meus irmãos,
requer muito cuidado. Porque não são poucas as vezes em que o ser humano, e quando nós falamos o ser humano, nós estamos nos referindo a todos nós, até mesmo as criaturas como nós, que temos vida religiosa, que somos trabalhadores de Jesus em primeira essência, até mesmo nós, se não estivermos atentos e se não prestarmos atenção na nossa condição emocional e espiritual, nós corremos o risco de sermos levados de roldão por todas essas mensagens pessimistas, por todos esses avisos de desesperança que pululam no ar, tentando eliminar, tentando destruir todos os ideais de fraternidade que existem na Terra. Muitas vezes nós temos a impressão de que um verdadeiro furacão está passando com uma velocidade muito intensa para soterrar todas as obras do bem, todas as construções de amor, tentando solapar as construções de resistência moral das criaturas humanas na face da Terra. Muitas vezes, meus irmãos, tem-se a impressão de que aqueles companheiros de ideal que outrora estavam devotados, felizes, entusiastas, agora estão calados. Muitas vezes tem-se a impressão de que esses companheiros, outrora tão dispostos ao trabalho no bem, agora ressurgem desanimados, pessimistas, desconfiados, silenciosos, enquanto que em não poucas vezes outras criaturas tão devotadas, tão fiéis às religiões, tão concentradas no Evangelho de Jesus, agora essas vozes, no fragor das lutas, estão caladas. Enquanto que outros corações, que não pouco tempo atrás, haviam prometido tanto trabalho edificante, tanta iniciativa no bem, esses corações agora se apresentam completamente alienados, como que indiferentes, à maneira de criaturas que tivessem sofrido uma amnésia e se esquecessem daquilo que houveram prometido lá atrás. É bem verdade, meus irmãos, que o momento é muito difícil. Muitas vozes estão caladas no fragor das grandes lutas. E este, meus irmãos, é um momento de luta que nós estamos atravessando. Entretanto, meus irmãos, nós não podemos e não devemos desanimar. O espírita é um elemento muito importante neste cenário de pandemia e de reciclagem de valores que o planeta Terra atravessa, no mundo de provas e expiações que se encaminha para um mundo de regeneração. Meus irmãos, é a lei de destruição que está se apresentando no cenário do mundo. Mas não no sentido de uma destruição de tudo, no sentido de um fim de mundo, naquele sentido tétrico de término de tudo, de aniquilamento da vida humana, não. A lei de destruição que se apresenta através dos flagelos destruidores da humanidade, ela tem como finalidade a transformação do cenário da Terra, a modificação não só do cenário físico, mas também da
população do planeta Terra, uma modificação para melhor. Com que finalidade os flagelos destruidores acontecem na face da Terra? Perguntou Kardec. E os espíritos, componentes da grande falange do Espírito Verdade, desenvolvendo a lei de destruição, na parte terceira do Livro dos Espíritos, responderam: a finalidade dos flagelos destruidores é fazer com que a humanidade evolua mais depressa. E de tempos em tempos, meus irmãos, essas coisas acontecem. O espírito de Manuel Filomeno de Miranda explica, através de Divaldo Pereira Franco, que as pandemias são fenômenos naturais. São acontecimentos que têm o seu papel no contexto da evolução, que não aniquilam vidas, mas que transformam vidas, porque Deus não tira vidas. O Pai transforma vidas e as transforma para melhor. É bem verdade, meus irmãos, que em qualquer causa no bem, sempre haverá aqueles que desistem. Sempre existirão desertores. Sempre estarão presentes os irmãos pessimistas que desanimam no meio do caminho, que se cansam, que não querem mais saber de trabalhar para o bem. Mas a deserção de uns e o desânimo de outros não podem servir para que nós agasalhemos no coração ideias bizarras de desistência e de indiferença. Se uns desistiram, meus irmãos, nós podemos continuar. Se outros desertaram, nós podemos prosseguir. Ah, mas a luta é muito dura. Sim. O que é fácil na vida, meus irmãos? Nesta vida terrena, façamos esta pergunta. O que é fácil? Tem alguma coisa fácil na vida? Não tem. Antes da pandemia chegar, meus irmãos, as coisas também se apresentavam difíceis. As dificuldades aconteciam do mesmo jeito. E nós estávamos todos engajados na luta. E o Espiritismo, meus irmãos, é uma doutrina de luta. O Espiritismo é uma doutrina de persistência. O Espiritismo é uma doutrina de perseverança, que se utiliza de todas as ferramentas inteligentes e lógicas para dignificar a existência humana, para promover o ser humano e para trazer-nos hoje, nesta noite, a grande chave que nos levará à vitória sobre nós mesmos neste contexto de pandemia. E esta chave se chama humildade. E o espírito de Lacordaire, meus irmãos, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito de Lacordaire, ele nos diz: hoje eu quero ensinar para vocês, meus irmãos, o valor da humildade. Uma das almas mais obscuras outrora na terra, que sou eu, isto dizendo o espírito de Lacordaire. Estou aqui para vos ensinar o valor da humildade. Que o Espírito Santo me ilumine, ele diz, de uma forma muito bonita. Ele se refere ao Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo me ilumine e me auxilie na lição da noite, para que eu possa explicar para os meus irmãos terrenos que se debatem nas trevas buscando a luz, o que significa a humildade. E de fato o Espírito Santo está aqui comigo, ele diz. E o que é o Espírito Santo, meus irmãos? Que os nossos irmãos de outras religiões
tanto aludem ao Espírito Santo, não é mesmo? Muita gente já nos perguntou o que é o Espírito Santo. E na literatura espírita nós obtemos a resposta. O Espírito Santo é a coletividade de espíritos de escola, é o grande conjunto de espíritos regenerados, de espíritos luminosos e felizes, que executam a vontade de Deus, auxiliando na evolução das criaturas terrenas. Ou seja, o Espírito Santo é o plano espiritual. É esse plano espiritual maravilhoso que nos auxilia, que nos ajuda sempre. Então o Espírito de Lacordaire se refere ao Espírito Santo para nos ensinar na noite de hoje a respeito da humildade. E ele diz: a humildade é uma virtude muito esquecida entre os irmãos da vida terrena. E o que é a humildade, meus irmãos? Humildade vem de humus. O humus, que é aquela expressão latina que se refere ao solo, que se refere à terra mesmo do nosso planeta. Humildade vem de humus, significa respeito à vida, a capacidade da criatura humana reconhecer o seu lugar na obra da criação, sem querer ser melhor do que o outro, sem querer ser superior a ninguém, sem querer se destacar sobre os demais. A humildade é a capacidade da criatura se colocar na condição de filha de Deus, com todos os direitos a uma vida digna, a uma vida lúcida e inteligente, mas esses direitos estão alicerçados no cumprimento dos deveres. Humildade é isso. Sem humildade, meus irmãos, nós não podemos amar. Sem humildade, nós não podemos aprender o que nós precisamos. Sem humildade, nós não podemos fazer os nossos trabalhos de natureza espiritual, porque a humildade é uma condição fundamental. E o Espírito de Lacordaire nos diz: o grande adversário da humildade, quem é? É o orgulho. Porque o orgulho nos faz prepotentes, o orgulho nos faz presunçosos, o orgulho nos faz aquelas criaturas de nariz empinado, que se julgam dignas de todas as atenções, que se julgam melhores do que tudo e do que todos, e que muitas vezes desprezam irmãos colocados socialmente numa condição inferior. Porque a humildade, meus irmãos, ela não nos impede de enriquecer, de forma nenhuma. A criatura que é humilde, ela sabe que através do trabalho dela, da sua luta, ela pode muito bem colocar a si própria numa situação material melhor. A criatura que tem humildade no coração, ela sabe que não é proibido ter uma condição material confortável, ter uma condição financeira mais avantajada, desfrutar de certas condições materiais que lhe permitam uma vida mais fácil, até mesmo uma vida financeira mais avantajada. Não é nenhum crime. Ninguém está errado de lutar por isso. Mas muitas vezes, meus irmãos, na invigilância da criatura humana, a criatura acaba se deixando impressionar pela conta bancária recheada, pelo patrimônio que aumenta, pela roupa bonita, pela casa no campo, pelo iate, pela casa na praia, pelo título universitário, pela posição social.
E, na verdade, meus irmãos, esses títulos acadêmicos que granjeiam uma posição intelectual melhor não são errados, não são ruins. Mas o nome e o título e a condição material não devem ser o objetivo principal da existência humana. É aí que muitas vezes as criaturas se perdem. Porque uma criatura rica, de posição social favorecida, com títulos acadêmicos, quando ela deixa de ser vigilante, o orgulho sobe a cabeça. Então ela acha que tudo aquilo ela conseguiu à custa do esforço dela e que, portanto, ela é melhor do que o outro, que é mais pobre, mas que também vive uma vida honesta, uma vida de trabalho. E que muitas vezes é humilhado por aquele outro de situação social melhor. Então, meus irmãos, é uma coisa muito sutil que nós temos de prestar atenção. Nós não podemos permitir que os títulos acadêmicos, que as condições intelectuais, que as condições sociais subam a nossa cabeça a ponto de achar que o nosso sangue é um sangue nobre e que o irmão que é mais pobre não vale nada. E isso, meus irmãos, é muito mais comum do que se imagina, viu? Porque muitas vezes há muitas pessoas ricas em termos materiais, portadoras de uma situação muito avantajada em termos materiais e que desprezam os irmãos mais pobres, dizendo: ah, mas o meu sangue é nobre. Essas criaturas muitas vezes se recusam a apertar fraternalmente a mão de um funcionário subordinado, a mão de uma pessoa mais pobre, dizendo assim: ah, mas o meu sangue é nobre. Uma esmola eu até posso dar, mas apertar a mão de um plebeu, apertar a mão de um peão de obra, jamais. Entretanto, meus irmãos, o sangue que corre na veia de um peão de obra é o mesmo sangue que corre na veia de um presidente de uma empresa. A química, a farmacologia, a bioquímica não reconheceram até hoje qualquer diferença entre o sangue de uma pessoa rica e o sangue de uma pessoa pobre, o sangue de um nobre e o sangue de um plebeu, o sangue de um senhor e o sangue de um escravo. Ah, mas eu me visto muito bem, eu ando muito empiriquitado, eu estou muito perfumado, eu sou um homem bonito, eu chamo a atenção, as minhas roupas são de última moda. Tudo bem. As roupas podem até ser muito diferentes, mas o organismo, por acaso, é diferente. O corpo do pobre é diferente do corpo do rico. Tem os mesmos órgãos: carne, osso, sangue, unha, nervo, cartilagem, cabelo. A roupa pode ser muito diferente, mas o invólucro é exatamente o mesmo. E o orgulho, meus irmãos, tem sido a causa de muita separação entre as pessoas. E isso é muito comum no meio espírita, viu? No meio religioso. Quantos médiuns perdem mediunidades maravilhosas por conta do seu orgulho? E hoje de manhã, meus irmãos, aqui neste lar, de onde nós estamos fazendo aqui essa despretensiosa exposição, nós estávamos estudando a mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus requer humildade. O médium que pratica a sua mediunidade com Jesus é um médium que estuda sempre e trabalha sempre. Ah, mas nesse contexto de pandemia as casas espíritas estão fechadas. Quem disse que a casa espírita está fechada, meus irmãos?
É um tremendo de um equívoco pensar desta forma. Ah, mas as casas espíritas estão fechadas. Estão fechados os templos de pedra, os locais onde nós nos reunimos presencialmente. Mas os trabalhos online estão acontecendo. Os trabalhos espirituais continuam fora da casa espírita. Ou será que o médium se esqueceu de que no sono físico ele também trabalha? Ou será que o médium se esqueceu de que ele é médium 24 horas por dia? Médium da boa palavra, médium da boa esperança, médium da gentileza, médium da prestatividade, médium da proatividade, médium de um sorriso, médium de um olhar amigo. Nós podemos, meus irmãos, continuar trabalhando da mesma forma. Porque a casa espírita quem é, meus irmãos? Somos nós. Nós que estamos falando, somos a casa espírita. Os irmãos que estão fazendo a caridade de nos ouvir também são a casa espírita. Então as casas espíritas não estão fechadas. E neste momento, meus irmãos, a humildade é de um grande valor para todos nós. E o espírito de Lacordaire, muitas vezes, ele fala com o rico que se protege do frio, que dorme em aposentos suntuosos e que muitas vezes não pensa no seu morador de rua, que está padecendo a condição de miserabilidade. E ele faz uma pergunta: ricos da terra, vocês já se perguntaram uma coisa? Quem garante que vocês já não foram moradores de rua? Quem garante que vocês já não viveram a miséria? Quem garante que vocês no futuro não pedirão esmolas para alguém? Talvez para este mesmo pedinte que hoje vocês reneguem a esmola. Porque a reencarnação existe, o mundo gira, e aquele que hoje está lá em cima, amanhã poderá estar lá embaixo. E aquele que está lá embaixo hoje, amanhã poderá estar lá em cima. Ó mãezinha, a senhora que é tão pobre, que luta tanto, com tanta dificuldade, com os seus filhos passando fome. Ó mãezinha, não se desespere. Deus é misericordioso. E a senhora no seu trabalho e na sua luta, como a senhora é santa, como a senhora é nobre aos olhos de Deus. Continue lutando, porque a misericórdia de Deus nunca falta. E a senhora será consolada e recompensada por uma vida muito feliz na eternidade. A mocinha que trabalha, a mocinha que se debate muitas vezes na pobreza, não perca o ânimo. A mocinha que muitas vezes olha as moças ricas de sua idade com inveja, ó minha filha, por que invejar as moças ricas da sua idade? Se você soubesse, querida, por trás desses vestidos lindos, dessas roupas maravilhosas, quanta lágrima, quanta angústia existe escondida. O barulho das orquestras, essas orquestras barulhentas, esse barulho asfixia muitos gemidos dolorosos dos pretensos felizes da humanidade. Então nós não temos de nos desesperar, e sim pedir a Deus muita força para continuar a nossa luta. E o bispo de Alger, Adolfo, bispo de Alger, numa segunda mensagem, no item número 12 desse capítulo, ele diz: a taça da iniquidade transbordou na terra, por causa da falta de humildade, é por causa da falta de amor. Os espíritos encarnados na terra, muitas vezes, se deixando levar pela invigilância, esquecem de respeitar a vida, esquecem de amar o seu próximo, esquecem de praticar o perdão e se aferram
a luta renhida uns com os outros, como se fossem inimigos combatentes num campo de batalha. É por isso que a taça da iniquidade transborda na terra, porque as criaturas se atiram cegamente à luta pelos títulos e pelas condições materiais, esquecidas de que acima dos interesses humanos estão os interesses espirituais, e de que além desta vida terrena, que é muito breve, muito tênue, muito rápida, existe uma vida espiritual, uma vida verdadeira, uma vida que não se desfaz nunca, para a qual todos nós iremos, hoje ou amanhã. Pode ser hoje, pode ser já. Este que estávamos falando pode ter uma síncope aqui, cair duro agora mesmo e desencarnar nesse momento. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser na madrugada. Quantas pessoas vão se deitar e não acordam mais na terra? Vão abrir os olhos no plano espiritual, como revelou uma entidade para nós a semana passada, na nossa reunião mediúnica que nós estamos fazendo presencialmente, com uma quantidade reduzida de médiuns, mas nós já voltamos para essa atividade. E um jovenzinho veio cheio de vida, chorando, explicando a sua situação. Jantou em casa, conversou com a mamãe, deu risada, foi deitar-se. E onde ele abriu os olhos? No plano espiritual, para sua grata surpresa. E o desespero tomou conta desse mocinho, porque não havia se preparado em termos religiosos, em termos espirituais. Nós tivemos sim, meus irmãos, oportunidades para que esse vírus exercesse o seu papel aqui na Terra, de uma forma mais branda, de uma maneira mais suave, sem provocar tanta desencarnação em massa como está provocando. Nós tivemos chance de passar por esta pandemia de uma forma mais branda, mas nós não quisemos, porque em vez da humildade, nós fizemos a opção pelo orgulho. Em vez da caridade, nós fizemos a escolha da prepotência. E o orgulho é o terrível adversário da humildade, o terrível adversário das construções espirituais. Então, se muitos desistiram, continuemos nós. Se muitos desertaram, prossigamos nós. Nós não podemos nos deixar levar, meus irmãos, por essa onda de desânimo, de pessimismo, de indiferença, que vai nos envolvendo de uma forma tão sutil que a gente não percebe. Grandes exemplos do cristianismo, meus irmãos, nos ensinaram a lição da humildade, da perseverança na prece. Paulo de Tarso mesmo foi um. Nos momentos mais graves, quando as dificuldades eram maiores, Paulo de Tarso suplicou a Jesus que a caridade não esfriasse no seu coração. Teresa de Ávila, cansada, enferma, quase que desencarnando, suplicou humildemente a Jesus um acréscimo de forças para que ela pudesse prosseguir no seu apostolado. Francisco de Assis, que foi desprezado, caluniado, motivo de escárnio, de gozação, de tiração de sarro, no momento da maior angústia, ele orou a Jesus para que ele não desanimasse na vivência do cristianismo. O próprio Martinho Lutero, meus irmãos, quando implantou a reforma religiosa na terra, sofreu tanta perseguição e inimizade gratuita dos próprios amigos dele que o incentivavam a fazer a reforma religiosa. E apesar de toda a dificuldade, orou humildemente a Deus e fez um trabalho notável
na mudança do comportamento religioso das criaturas. E o Espiritismo, inclusive, deve muito à reforma religiosa colocada por Lutero. Porque a reforma religiosa feita por Martinho Lutero também foi uma diretriz, uma preparação de terreno para que o Espiritismo depois pudesse, soberano como hoje é, restaurar as veredas cristãs com tanta propriedade, com tanta diplomacia, com tanta nobreza. Então, meus irmãos, nas construções espirituais, vamos usar a humildade, porque a humildade conduz à perseverança, e quem persevera acaba se reconhecendo como filho de Deus a serviço da vida. E que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, então agora nós vamos partindo para o momento da nossa participação, da nossa vibração de amor. Recebemos muito do Espírito Santo, do plano espiritual maravilhoso. Então, lembrando o espírito de Lacordaire, vamos comungar com o Espírito Santo, sentir esse plano espiritual maravilhoso à nossa volta, nos energizando e nos ajudando. E nós vamos rogar a esse Espírito Santo que nos ajude a sermos mensageiros do amor, que nos ajude a abraçar espiritualmente este planeta Terra que nós amamos tanto, contribuindo, meus irmãos, para a melhora da atmosfera psíquica do nosso planeta, já tão saturada de vibrações de ódio, de desânimo, de pessimismo, de angústia. Vamos agora todos nós, com os nossos melhores recursos, enviar as nossas melhores vibrações, fazendo uma onda de solidariedade para envolver o nosso planeta Terra, para energizar o nosso país querido, esse Brasilzão verde e amarelo que a gente ama tanto. Vamos vibrar pelo nosso país, para que todos possam sofrer um clique no coração e se conscientizar da importância da vida. E aos irmãos que estão desencarnando, arrebatados por esta virose do Covid, ou por outras enfermidades que não deixaram de existir, que ao chegar no plano espiritual, eles possam ter a recepção por corações queridos que os antecederam na grande viagem do túmulo, e possam compreender que Deus não tira vidas, que Deus transforma vidas, e que a vida segue no plano espiritual. Vamos mentalizar agora, meus irmãos, aquele vizinho, aquele parente, aquele colega de trabalho que nos pediu uma prece. Vamos abraçar essa pessoa, na certeza de que ela está sendo atendida pelo plano espiritual, pelo Espírito Santo maravilhoso, pelos legionários de Maria, a nossa mãezinha querida, que trabalha intensamente no plano espiritual. E vamos lembrar dela, dizendo assim, meus irmãos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, os pecadores, os teus filhos aqui na terra, agora e na hora de nossa volta para o verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um grande abraço a todos e até o mês que vem, com a graça do bom Deus.